Olá, boa noite. O presidente Lula convida os ministros do Supremo ao Alvorada e acerta a estratégia para defender Alexandre de Moraes após sanções americanas. A abertura do judiciário nesta sexta será marcada por afirmação da independência do STF. As atenções se voltam para a expectativa de discurso do ministro Alexandre de Moraes. Presidente americano Donald Trump assina pacote de tarifas para diversos países e o Brasil segue com a maior taxa de 50%. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O presidente Lula recebeu agora à noite no Palácio da Alvorada alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para um jantar. Então vamos a Brasília conversar com Yasmin Costa. Yasmin, temas obrigatórios dessa conversa, é claro, o tarifaço e as sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Será que vem reação por aí? Boa noite, Cris. Temas inevitáveis. Esse jantar durou cerca de 2 horas. O presidente Lula decidiu fazer esse encontro informal para prestar solidariedade e respaldo institucional ao ministro Alexandre de Moraes, que ontem sofreu uma sanção financeira dos Estados Unidos. Lula convidou todos os ministros do STF, mas só 6 dos 11 participaram do jantar: Barroso, Gilmar, Zanin, Dino, Fachin e o próprio Moraes. O presidente Lula voltou a dizer que está aberto a conversas com os Estados Unidos sobre as tarifas, mas que o Poder Judiciário é independente e não pode ser incluído na negociação. Segundo o Ministério da Indústria, a taxação extra contra o Brasil vai alcançar cerca de 36% das exportações. O Supremo retoma as atividades após o recesso nesta sexta-feira. Os discursos na sessão devem ser marcados pela defesa do Judiciário e de Alexandre de Moraes. Claro, há uma expectativa por um primeiro pronunciamento de Moraes após as sanções e vale lembrar: o STF não alterou o rito do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar das pressões. A expectativa é que esse julgamento ocorra em setembro. Cris. Muito obrigada, Yasmin. O presidente americano Donald Trump assinou nesta quinta-feira um decreto que confirma novas tarifas a dezenas de países com os quais os Estados Unidos têm um déficit comercial, isto é, compram mais do que vendem a estes mercados. As novas taxas variam de 10% a 41% e não entram em vigor à meia-noite de hoje, pelo horário de Washington, como previsto antes. O decreto começa a valer 7 dias após a assinatura, ou seja, no dia 7 de agosto. Entre os países mais afetados estão Bósnia, Herzegovina, Sérvia e Suíça, na Europa. África do Sul, Argélia e Líbia, no continente africano. Na Ásia, Laos e Mianmar, além de Iraque e Síria, no Oriente Médio. Neste decreto, o Brasil recebeu taxas de 10%, que somadas aos 40% decretados na quarta-feira, fazem 50%, a maior tarifa entre todos os países. Em um outro documento, Donald Trump oficializou o aumento da taxação sobre o Canadá de 25% para 35%. Os canadenses são o segundo maior parceiro comercial dos americanos e só ficam atrás do México. Olha, é interessante observar que também para estes países taxados hoje se estabeleceu uma lista de exceções. E os produtos que integram esta lista são os mesmos que ficaram de fora da sobretaxa no caso do Brasil. Para analistas com os quais eu conversei, este é um sinal de reconhecimento da interdependência que o mercado americano tem com os fornecedores destes produtos. E também está valendo a regra segundo a qual a mercadoria embarcada não será taxada desde que chegue no prazo de 7 dias. O governo americano divulga que as tarifas fortalecem a economia do país. E a estimativa de aumento da arrecadação a partir da taxação dos parceiros comerciais, veja só, é de 200 bilhões de dólares apenas em agosto. A promessa inicial do presidente Trump era um aumento de 300 bilhões este ano.
A Marinha prorrogou o alerta de ressaca no litoral do Rio de Janeiro. A Renata Igrejas tem os detalhes. Boa noite, Renata. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O alerta de mar agitado, que acabaria na noite desta quinta-feira, agora vale até amanhã de sexta-feira. Ao longo da semana, a ressaca causou estragos na orla do Rio. A Capitania dos Portos limitou a navegação no canal de Marapendi, na Barra da Tijuca. E a medida também atinge as baías de Guanabara, de Ilha Grande e de Sepetiba, pelas condições adversas do mar, com rajadas de vento que podem ultrapassar os 55 quilômetros por hora. O novo aviso da Marinha prevê ondas menores do que antes, mas mesmo assim de até 2,5 metros. A orientação é que a população evite o banho de mar e a prática de esportes na areia durante esse período. Cris. Obrigada, Renata. O Memorial do Holocausto e a Federação Israelita de São Paulo lançaram uma campanha contra o antissemitismo. Sobreviventes do Holocausto que vivem aqui no Brasil fazem um apelo pela preservação dos valores democráticos e do respeito às diferenças. A ação acontece após a decisão do governo de retirar o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Vamos acompanhar um trecho. Os brasileiros me receberam com braços abertos. Aqui eu pude criar meus filhos, meus netos e jamais tive problemas por ser judeu. O Brasil me ajudou para reconstruir minha vida. Eu também contribuí para a construção do Brasil. Estou muito triste para ver que o antissemitismo está crescendo no Brasil. Presidente, pensa no mal que está fazendo para o povo brasileiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai passar por um procedimento médico na tireoide no próximo domingo. O objetivo é tratar nódulos na região com uma ultrassonografia. Como é um procedimento pouco invasivo, a previsão é de que ele tenha alta no mesmo dia e já retome a agenda no Palácio dos Bandeirantes na segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Advocacia Geral da União acompanha a extradição da deputada Carla Zambelli, da Itália, para o Brasil. A Jaqueline Frison está ao vivo com a gente e traz as informações. Boa noite, Jaqueline. Oi, Cris. Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. A Advocacia Geral da União vai tomar todas as medidas necessárias para concluir a extradição de Carla Zambelli, que a gente lembra foi condenada a 10 anos de prisão. Isso para que ela cumpra a pena aqui no Brasil. A Justiça Italiana marcou para esta sexta-feira a audiência de custódia da deputada licenciada para decidir se ela continua presa, se vai para a prisão domiciliar ou se vai ser liberada. Zambelli foi presa na terça-feira e era considerada foragida desde maio, quando deixou o país. A parlamentar está na ala feminina de uma penitenciária em Roma. O local também é destino de membros da máfia. Inclusive, Cris, a defesa da parlamentar alega superlotação e condições precárias. Eu volto com você. Obrigada, Jaqueline. A defesa, nesta sexta-feira, vai pedir a transferência da deputada para uma prisão domiciliar. O Tribunal Regional de Roraima suspendeu as investigações contra o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Chald. Esta semana, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O TRE destacou que não existem indícios da participação de Samir em uma suposta compra de votos na eleição municipal de Boa Vista em 2024. O presidente da CBF disse que houve uma injustiça e que vai seguir trabalhando pelo futebol brasileiro. Futebol, São Paulo venceu o jogo de ida com o Atlético Paranaense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O nosso colega Jean Brandão acompanhou. Boa noite, Jean. Boa noite, Cris. Aqui no estádio do Morumbi, os técnicos dos dois times pouparam alguns dos principais jogadores. O São Paulo de olho no Campeonato Brasileiro e o Atlético Paranaense na disputa da Série B do Brasileirão. Com a bola rolando, muita marcação e poucas chances de gol, até que aos 30 minutos da primeira etapa, Marcos Antônio carimbou a zaga. No rebote, Pablo Maia chutou de fora da área e abriu o placar. No segundo tempo, Rodriguinho fez uma bela jogada pela direita e passou para Ferreira, que livre dentro da área fez mais um. O Furacão descontou com Viveiros no fim da partida. Final, São Paulo 2, Atlético Paranaense 1.
Na semana que vem, em Curitiba, o Atlético Paranaense precisa vencer para passar às quartas de final. Já o São Paulo avança até com empate. Cris. Obrigada, Jean. No Maracanã, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético Mineiro. O gol saiu no segundo tempo. Coelho roubou a bola na área e marcou. Placar final, Flamengo 0, Atlético 1. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa sexta-feira para você.